Eu vou mostrar para você de casa, Cibele, que 20% dos motoristas embriagados de Santa Catarina, do Brasil, estão aqui em Santa Catarina. Fernando, impressionante, de fato, impressionante. 20% das ocorrências envolvendo motoristas embriagados em todo o Brasil, registradas aqui em Santa Catarina. Embriaguez ao volante, olha só o que foi o ano de 2019 no que diz respeito a casos envolvendo motoristas embriagados. 53.308. Isso no Brasil, viu? A PRF lavrou 53.308 autos de infração de embriaguez ao volante durante todo o ano de 2019. Olha Santa Catarina, se aquele é o número geral do Brasil, este aqui é o número de Santa Catarina, 10.913 casos, o que reflete 20% de todas as ocorrências do Brasil. Deixa eu ver a próxima tela. Você vai vendo com a gente aqui, a próxima tela mostra para você os dados aqui em Santa Catarina. Vamos comparar. 2018, embriaguez ao volante, vejam só, 5.210 casos. 2018, no ano passado, 2019, 10.913. Nós estamos falando de um crescimento de 209%. Então, Fernando, mas o número de motoristas aumentou. Por quê? Aumentou a fiscalização. É blitz que não acaba mais. Vejam só, dobrou. É blitz que não acaba mais. Os motoristas estão, de fato, sendo pegos agora pela Polícia Rodoviária Federal. A gente está falando de números em rodovias federais do Brasil e de Santa Catarina. Vamos ver os acidentes? Olha só o prejuízo, hein? O impacto que esse problema, a embriaguez ao volante, provoca nas rodovias federais. Só aqui no estado, 34 mortos, 864 feridos e também o que equivale a 8% das ocorrências. De todas as ocorrências que a gente registra em Santa Catarina, 8% é motivada pelo alcoolismo no volante. Você vai vendo com a gente esses dados importantes divulgados agora pela Polícia Rodoviária Federal que fazem o quê? A gente refletir. Aumentou a fiscalização, também aumentou por aqui a questão de prisões, a penalização desses motoristas por conta da embriaguez ao volante. Perde carteira, multa de R$2.000, apreensão do veículo. Eu vou repercutir esse assunto agora aqui no SBT Meio Dia. Inclusive, a Carolina Fernandes, a nossa repórter, conversou com a Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho já a Carolina Fernandes, Denner Alano? Tenho a Carolina Fernandes? Aqui está. Deixa eu ver o que diz a Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Cibele, bom dia a todos. Exatamente, né? Imprudência é o nome desse acidente e, claro, dirigir sem um capacete ainda mais. Olha, em 2018 foram registrados 45 motoristas dirigindo sem um capacete em Santa Catarina. 2019, né? Ano passado, o número caiu para 26. Essa não é uma infração comum. O que é comum é os motociclistas dirigirem sem a viseira, né? Com a viseira retirada. Sobre esse assunto e sobre as infrações dos motociclistas também, a gente está aqui com o Graziano. Graziano, realmente não é uma infração comum, mas a viseira aí fora também gera perigo e é infração, né? Exatamente. Boa tarde a todos, Carol. Os motociclistas, eles cometem várias infrações de trânsito e é bom que a gente diga que mais de 20% das mortes no trânsito são motociclistas. Em torno de 70% a 80% das internações nos hospitais, nas emergências, são motociclistas. Então, eles se arriscam muito, andando no corredor, ultrapassando pela direita, andando com o capacete com a viseira aberta. Não é comum aqui sem capacete, mas tem alguns casos. E também a questão do chinelo. Infelizmente, os motociclistas não usam um vestuário adequado. No caso, então, do acidente, a criança no meio, né, várias imprudências sem capacete. Claro, a criança pequena, mas 3 pessoas numa moto é impensável, né? Sim, um absurdo. A Polícia Militar visualizou 3 pessoas, 2 adultos e uma criança que parece ter em torno de 2 anos de idade, sem capacete, mandou parar. O motociclista fugiu, a Polícia Militar não sabia o que era, logicamente tinha que ir, fez corretamente, foi atrás, ele foi para a rodovia, pelo corredor, ultrapassando, andando de forma extremamente perigosa e acabou caindo e no final era o seu filho. Estava fugindo em princípio porque estavam 3 pessoas. Então,
pais totalmente irresponsáveis. E sobre a multa, né, para quem dirige ou sem a viseira, sem um capacete, como é que são as infrações, como é que é essa escala, né, gravíssimo, grave, como é que está qualificado? A infração de sem capacete, ela é gravíssima, a multa é de R$ 293. Agora, a infração de estar com a viseira aberta ou sem viseira, aí já é uma infração leve, R$ 88. Mas é bom que o motociclista ele saiba duas coisas. A viseira é para exatamente proteger os olhos dele. Então, uma viseira aberta, qualquer pedra, qualquer mosca, qualquer coisa pode deixar ele cego. E independente de culpa, o acidente que envolve moto, independente de um motociclista estar certo ou errado, é ele que vai se machucar. E também o chinelo, né, tu tinha me dito, perigo, né, de escorregar, telefone celular também, a gente vê às vezes motociclistas fazendo uso do aparelho. O chinelo não tem cabimento, né, porque qualquer tombo, qualquer pedra, qualquer arranhão, por menor que seja, vai arrebentar os pés da pessoa. Então, o ideal seria uma bota, mas no mínimo de tênis, né? A questão do celular é um absurdo, ainda comentava contigo, quando eu estava vindo para cá, motociclista andando com o celular, mandando mensagem. Normalmente eles usam até o fone de ouvido, que é proibido também, e para no semáforo, ou andando, mandando mensagem, querendo ler mensagem. O WhatsApp a gente está chamando de a nova cachaça do motorista. Então, tá dirigindo, esquece o celular. Obrigada, Graziano. Tá aí, Cibele, então, todas as instruções, informações, ainda mais informações para os motoristas, para os motociclistas. Volto com vocês aí no estúdio. Deixa que eu pego aqui, Cibele. Obrigado, Carolina Fernandes. Daqui a pouco eu quero ouvir também a Polícia Rodoviária Federal com relação ao número de acidentes envolvendo os motoristas embriagados. Eu já estou aqui com um especialista em trânsito, o Sidney Schmidt, que sempre nos atende. Seguinte, eu tenho um dado relevante aqui, pode voltar na última tela, Denner, por favor, que é o seguinte, 8% de todos os acidentes envolvendo as rodovias federais de Santa Catarina são provocados por embriaguez. O que está acontecendo? É a fiscalização que aumentou ou o detalhe importante, hein? 8% das ocorrências, mas muitas das ocorrências provocadas pela embriaguez sequer podem ser computadas, não é mesmo, Sidney? Exatamente. Bom dia. Bom dia a todos. O que nós estamos vendo aqui é um fenômeno, né, que está acontecendo, principalmente nas rodovias Santa Catarina, a maior presença da fiscalização com relação à embriaguez. Mas nós temos um sintoma chamado expectativa de impunidade, que ainda está muito forte aqui em Santa Catarina. Quer dizer, não são punidos ainda os motoristas? Exatamente. Se você pegar hoje estados vizinhos, como Paraná, ele pune 8 mil motoristas com suspensão mês. Nós aqui estamos suspendendo, para os senhores terem uma ideia, 370, é muito pouco. Isso está desencadeando um efeito, porque o cidadão, para uma resolução de número 432 do CONTRAN, ele no dia seguinte, provando que não está embriagado, ele recebe a sua carteira de volta. Isso não poderia acontecer? Não, o que tem que fazer é que os órgãos, né, principalmente Detran, a Jari, o próprio CETRAN do estado aqui de Santa Catarina, acelerar. O que mais mata no trânsito é embriaguez e velocidade, ou junto ou separado. Então, quem for pego tem que ter uma celeridade no seu julgamento. E a efetivação que quer? A suspensão da CNH. Inclusive, a embriaguez é 1 ano. Então, o que está valendo é a multa, então, a multa? É só a multa. Porque ela não perde o direito de dirigir, na Exatamente. sua opinião. Aí o cidadão se sente no direito, não, eu paguei a multa, resolvi. Nós temos que enfrentar essa situação. E enfrentar a situação, está aí os números, 20% é demais. Tá? E está desaguando, quando pega essa questão de feridos, lembro que os nossos hospitais estão sobrecarregados e é o trânsito que está trazendo. Agora, Sidney, essa questão da falta de radar nas rodovias, o governo federal mandou cortar, pode ter direcionado todo o efetivo justamente para a questão da embriaguez e por conta disso aumento nos números? Sim, com certeza. Isso aí é um sintoma que pode ter sim, né? Como consequência, esse olhar mais para a embriaguez. Agora, há que se chamar a atenção que um estado nosso que tem um corredor, como é a BR-101, nós estamos falando só de rodovia federal, não pode ter esse número de 20%. Eu acho que é um número muito alto. Nós temos que sentar, as autoridades têm que sentar e têm que enfrentar esse problema. Agora, detalhe importante que a gente precisa frisar, estamos mostrando aqui os números das rodovias federais. Exatamente. Não estamos contando aqui estaduais e municipais. Então, você vê que o problema é muito maior, né? E o cidadão tem que ficar atento. Nós passamos agora, recentemente, as festas de fim de ano, mas nós temos uma temporada de verão, onde as pessoas usam, sim, a questão do álcool, e se elas continuarem, né, com essa situação de cada vez mais serem pegas, né, pagou a multa, resolveu, nós, infelizmente, vamos ter uns números maiores ainda aqui em Santa Catarina.
Muito bem, aqui está Sidney Schmidt, nosso especialista em trânsito, comentando junto com a gente aqui os dados de embriaguez ao volante que chamam a atenção. Como é que você, em uma palavra, resumiria isso aqui? Impunidade, expectativa de impunidade. Impunidade, ou seja, o motorista ele até tem que pagar uma multa, mas não perde a carteira, porque no outro dia ele retira a carteira. Exatamente. Não perde o direito de dirigir, mas a carteira não é cancelada? Deveria, mas tem que ter um processo administrativo. Entendi. E a celeridade desse processo tem que ser enfrentado pelos órgãos que têm essa posição. Uma informação importante que o Sidney traz para a gente aqui. No outro dia, volta no posto, retira a carteira se não estiver embriagado e volta a dirigir. Quer dizer, realmente perde o direito de dirigir? Aí está o questionamento. Sidney, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também. Um bom 2020. Obrigado, Comentando obrigado a esses tristes números da Polícia Rodoviária Federal.